Chegamos ao episódio 35 do nosso podcast. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Você pode estar abençoando vidas. O nosso tema de hoje: e a justiça beijou a paz. Com base em Salmos 85, versículo 10, que eu leio para você. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Esse é um dos mais preciosos e emblemáticos textos das Escrituras Sagradas. Um extraordinário encontro de virtudes absolutamente libertadoras. A verdade, a misericórdia, a justiça e a paz. E quando falamos da pessoa de Jesus Cristo, constatamos que essas virtudes nele são inseparáveis e que, seguindo essa premissa, nossa vitória completa se dará quando e se tivermos essas virtudes também inseparáveis em nós mesmos. Precisamos buscar uma estreita intimidade com Deus. A busca da intimidade gera o encontro. O encontro propicia o beijo e o beijo demonstra que temos intimidade. O encontro dessas virtudes é uma realidade em Deus e precisa ser uma realidade em nós, se buscamos um encontro definitivo e eterno com o Senhor. E isso é possível? No dizer de Paulo, é assim. Vamos ao texto de Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na reflexão de hoje, veremos que, primeiramente, essas 4 grandes virtudes espirituais, graça, verdade, justiça e paz, são nuances da magnânima pessoa de Jesus Cristo. Nele, a graça, a verdade, a justiça e a paz são marcas salvadoras que se realizam e se completam. Veremos também que em nós são dádivas de Deus para o alcance de uma vitória pessoal plena e perene. Sem elas, não haverá porto seguro em lugar algum, em época nenhuma. Vamos, então, analisar cada uma dessas dádivas, a sublimidade salvadora do encontro delas e a concentração exemplar e irreversível dessas virtudes no Deus Trino, o Pai das Misericórdias. Meu tópico primeiro, dádiva número 1, a graça. A graça, você já sabe, é favor, é dádiva imerecida. Graça é Deus nos amando, estando nós ainda pecadores, ou seja, sem merecimento algum. Veja o que diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em algumas traduções, graça é sinônimo de misericórdia, embora as duas palavras tenham significados diferentes. Em outras palavras, graça é receber a dádiva divina sem nenhum merecimento. Misericórdia é o compadecer de Deus pelos miseráveis pecadores. Observe isso. Noé alcançou graça aos olhos do Senhor em meio ao juízo divino. Gênesis 6, verso 8, eu leio para você. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nós recebemos da plenitude de Jesus graça sobre graça. Eu leio para você João 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude
e graça sobre graça. E não importa o contexto em que estejamos vivendo, importa querer o encontro com Cristo, seja no louvor, seja na oração, seja no gemido mais doído, no clamor pela salvação da alma. Paulo foi enfático, foi verdadeiro, foi insofismável. Romanos 5, versos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu tópico número 2, a dádiva número 2, a verdade. Você sabe, verdade é a exatidão dos fatos. Verdade é sinceridade. Sinceridade vem do latim sincere e quer dizer sem máscara, sem fingimento, sem engano. A verdade de Deus é trina e é una. Trina porque é espelhada pela Trindade Divina. Una porque Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Observe 1 João, capítulo 5, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Assim, a Bíblia o afirma desde sempre. Acompanhe comigo em Deuteronômio 32:4. Deus é a verdade. Veja, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Em João 14:6, Jesus é a verdade. Veja, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14:16 e 17, o Espírito Santo é a verdade. Veja, Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em João 17, a palavra de Deus, Jesus Cristo verbalizado, também é, por consequência, a verdade. Veja Jesus na sua singular oração sacerdotal, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu ponto número 3, dádiva número 3, a justiça. O apóstolo Paulo afirmou que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, verso 17. E o que é fé, senão o crer em Jesus de forma plena e ansiar pelo encontro com Ele, pela intimidade com Ele, ao ponto de sermos um só? É isso mesmo. É uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Mas que justiça é essa? No dicionário do Google, entre vários significados da palavra justiça, temos qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. No dicionário de Deus, a Bíblia, vemos que a justiça transcende esses significados. Ela é muito mais. O Senhor é justo e ama a justiça. Salmo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Paulo afirma que Jesus se tornou, da parte de Deus, a nossa justiça. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria
e justiça, e santificação e redenção. O Espírito Santo é também o Espírito de justiça. Veja Isaías 4:4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o Espírito de justiça e com o Espírito de ardor. A noiva do Filho de Deus, a igreja gloriosa, está vestida de justiça. Eu leio para você Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Para o servo de Deus que anseia pela volta de Jesus e pelo encontro eterno, justiça é muito mais do que palavras ou conceitos. É um modo de vida baseado na vida, isto é, baseado em Jesus, como afirma Pedro com singular autoridade no precioso trecho de 1 Pedro 1, de 17 a 18. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Cristo, somente Cristo, é a personificação da justiça divina, que, por amor manifestado em um sacrifício descomunal e definitivo, nos fará reinar eternamente em justiça e graça na derrota final do inimigo. Veja Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder e o louvor pelos séculos dos séculos. Meu ponto 4, dádiva número 4, a paz. O dicionário Google diz que paz é relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia. Relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência. A frase de exemplo é auspiciosa. O bom funcionamento da justiça garante a paz. Nós sabemos que a paz significa, indo além, o passaporte para um reinado espiritual futuro, infindável, indizível, como afirma o escritor aos Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos 1000 motivos para agradecer a Deus a dádiva da paz. Veja, Paulo afirma que o nosso Deus é um Deus de paz. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 14, verso 33. Eu leio para você. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Jesus é o príncipe da paz, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus nos deixou a sua paz como um legado, como uma herança. João 14:27. Veja, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo é um espírito de paz. Eu leio para você o trecho de Efésios 4, 3
até o versículo 6. Que texto precioso! Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui vale voltar ao nosso texto base, Salmo 85, verso 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Mude, ao comentar os versículos 8 a 13 do Salmo 85, nos dá um vislumbre extraordinário desse encontro. A resposta da esperança: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. De maneira profética, o salmista faz uma pausa para ouvir a mensagem divina em resposta à oração do povo. Ele tem certeza de que será uma mensagem de paz. Por meio de vivas personificações, ele descreve a realidade da salvação de Deus, a união da misericórdia ou do amor que Deus demonstrou através da aliança com a nossa verdade ou fidelidade, de sua justiça e a paz do nosso coração, da terra com os céus. É coisa certa quando Deus e os homens se encontram. Como resultado desse encontro, Deus proverá pelas necessidades dos homens e os conduzirá por caminhos certos. Para nós, hoje, o lugar da reunião só pode ser ao pé da cruz. Mude tem razão, pensa nisso, que a misericórdia de Deus encontre a verdade em nossas vidas e que o nosso viver agrade a Deus de tal forma que a paz respeitosamente abrace a justiça e que a justiça, em retribuição harmônica, beije carinhosamente a paz. Deus te abençoe sempre. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, na próxima semana, se Deus quiser.